E antes de ler o nosso texto base, eu preciso te contar o que tinha acontecido um dia anterior dessas palavras de Jesus. Um dia anterior, Jesus tinha alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Teve a grande multiplicação dos pães e peixes. Então, 5 pães e 2 peixes se transformaram em uma fartura para mais ou menos 20.000 pessoas. E é fácil, talvez, a gente olhar para aquela gente, ser de uma maneira muito rasa, sabe? Mas aquele povo, eles viviam sobre uma opressão, uma ocupação estrangeira. Eles viviam sobre um peso enorme de impostos romanos. Eles viviam sobre isso. Eles tinham fome e era de verdade, gente, a fome que eles tinham. E era a semana de Páscoa. Então, era a semana de Páscoa. Era uma festa que eles lembravam da grande libertação do Egito. Então o povo de Israel comemorava o dia que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar 400 anos de opressão egípcia. E o mar se abriu e eles passaram e eles comemoram essa Páscoa, lembrando disso. O povo tinha tirado eles da opressão egípcia. E, gente, acontecia algo maravilhoso no deserto. As roupas não se desgastavam. Caía comida do céu. Maná do céu, eles se alimentavam. E eles lembravam disso. E a conta que eles fazem é imediata. Espera aí, se Moisés deu pão no deserto e esse homem alimentou 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ele é o nosso libertador. Ele é o nosso novo Moisés. Ele veio libertar o povo. E olha o que diz a palavra antes desse texto que a gente vai ler. Eles quiseram fazer Jesus rei à força. Você vai ficar. Você é o nosso rei. E aí a Bíblia diz que ele se retirou, escapou. O que aconteceu com os discípulos? Pegaram um barco, semana passada, tempestade, toda aquela situação, porque tinha acontecido naquele mesmo dia uma grande multiplicação. E eles foram atrás de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Ele? Ele multiplicou pães e peixes. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso salvador, o nosso redentor. E eles conferem os barcos, eles fazem as contas, eles atravessam o mar inteiro para procurar. Cadê Jesus? Imagina, 20.000 pessoas atrás de Jesus. Cadê? Acha lá, procura. Isso, se a gente olha, eles têm fome de Deus. Não tem como, eles têm fome de Deus. Parece um avivamento. Meu Deus! Se nós olhássemos, talvez, com os nossos olhos de 2026 para aquele, o que nós diríamos? Gente, olha só, é uma geração apaixonada por Jesus, apaixonada pela presença. Nós somos a geração de adoradores. Olha o que eles estão atrás do Cristo, atrás do Redentor. Eles querem a presença de Jesus. Por isso a mensagem de hoje se chama a fome que só um pão sacia. Porque aquela fome, ela era verdadeira. Mas eles só estavam tentando matar ela com o pão errado. O texto está em João 6, nós vamos ler do versículo 22 a 35. E diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus?
Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Que o Senhor ilumine a sua palavra nesse momento. Eles perguntaram para Jesus, quando encontraram em Cafarnaum: quando o Senhor chegou aqui? Era uma pergunta de logística, né? Poxa, a gente está procurando você, para onde você foi parar? Está atrás de você. E Jesus não responde a pergunta da boca deles, mas responde ao que o coração deles escondia. Jesus olha para toda aquela movimentação e vê realmente o que ninguém mais estava vendo. Eles tinham atravessado o mar, gente, para encontrar Jesus. Mas só que a questão é, eles não tinham atravessado a superfície. Eles estavam muito rasos ainda em relação a quem é Jesus, qual é a vontade de Deus. Eles estavam na superfície, sabe? E muitas vezes a nossa pergunta talvez não seja exatamente se você procura Jesus. Você está aqui essa noite. Muitos ainda vão vir. Mas eles também procuravam Jesus. Eles também estavam atrás de Jesus. Mas talvez a pergunta seja: o que você procura quando você procura por Jesus? O que você procura exatamente quando você procura por Jesus? Primeiro ponto, eu vou trabalhar com um sim, não e sim. Vocês vão entender. Primeiro sim, o pão importa. Horas no campo, longe de comida, eles estavam com fome. E Jesus não disse: gente, a fome de vocês é material, aprendam a lidar com a fome, aprendam a lidar com as barrigas vazias. Não. Ele partiu o pão, ele multiplicou o pão para 20 mil pessoas. Então sim, a fome importa. Então sim, o desemprego dói. Então sim, gente, o aluguel muitas vezes pode tirar o sono. Então sim, gente, a enfermidade pode nos debilitar. Isso não é sem valor. E a expectativa deles não era ilegítima. Eles tinham fome. Eles eram oprimidos. Eles esperavam um libertador que eles ouviram dos seus pais. Não, Deus liberta o seu povo, Deus liberta, e nós somos o povo de Deus. Era dor real, era gente cansada, a gente precisa legitimar isso. Era gente cansada. De sempre ter que suar mais, sempre ter que trabalhar mais. A gente não vive num país com impostos altos, então a gente não sabe exatamente o que é isso. Sabe, a gente tem lá e vê o salário, e 1/3 do salário vai embora. Se a sua oração nasce de uma necessidade concreta, algo está doendo, estou lidando com algo difícil, não finja que não dói. Então sim, o pão importa. Mas não. Lembra? Sim, mas não. Só o pão não basta. Quando o pão não basta? Quando
o que a gente tem ou que a gente busca não é o suficiente? Quando que isso acontece? Quando que eu deixo de me alegrar e de agradecer pelo pão de cada dia? Quando que eu deixo de agradecer que eu tenho um teto? Que eu estou aqui? Quando que eu deixo de agradecer quando eu acordo e digo, eu estou vivo, eu estou respirando? Quando que isso acontece? Quando Deus deixa de ser o fim e se torna o meio. Aí a gente ora, Deus, cura meu corpo para eu me sentir melhor. Deus, arruma o meu filho para eu poder dormir melhor. Deus, limpa meu nome para eu poder fazer aquela compra, para eu poder ter aquele crediário. Deus, percebe o fim de cada frase? A coisa vira o destino. Deus virou o caminho para esse destino. Isso é invisível, gente. A gente ora, a gente serve, a gente oferta, e tudo isso parece devoção. Mas eu quero te fazer uma pergunta honesta. Se ele te desse apenas a si mesmo, se ele falasse assim, olha, Leandro, eu não vou te dar nada que você está pedindo, mas você vai caminhar comigo, você acharia que recebeu alguma coisa? Se ele chegasse, olha, não, Leandro, não, mas você é meu. Se Deus te dissesse, eu não vou mudar essa circunstância tua, não vou, mas eu vou te dar a mim mesmo, a você. Seria muito ou seria pouco? O que aconteceu, gente, com a sua fé? A última vez que Deus disse não, ela esfriou ou ela cresceu? Sabe por quê? Porque hoje a gente fala muito de ídolos, né? Pô, o cara é meu ídolo. Ou a gente fala dos ídolos do coração, o dinheiro, a ganância, não sei o quê. Mas acreditem, um ídolo quase nunca é uma coisa ruim. Quase nunca é uma coisa ruim. Ela só é uma coisa boa que está no lugar errado. Ela é uma coisa boa que está no lugar errado. Poxa, um casamento é ruim? Não, né? Amém, né, gente? Não, não é ruim um casamento. Não é ruim uma promoção. Não é ruim, poxa, melhorar a saúde. Não é ruim essas coisas. O problema é quando, se eu não tenho aquilo, eu não vivo mais. Se eu não tenho aquilo, não há mais paz. Se eu não tenho aquilo, então eu não sou completo. Esse é o problema. O projeto deles respondia a uma opressão real. Gente, eu tenho fome, Jesus. Você vai ser o nosso rei. Você vai nos libertar. Nós vamos coroar você. E você vai nos representar. Você vai abrir o mar. Você vai dar o pão. Você é o Messias. Você é o enviado. Eu quero isso. Mas não pediram a opinião de Jesus. Eles queriam encaixar Jesus dentro daquilo que eles já tinham decidido. Poxa, tem o partido A, tem o partido B. Jesus, vamos te encaixar em um deles aí e você vai ser o nosso representante. Repara, gente. Esse ano tem eleição. E o que mais eu vejo em ideologias políticas, em lados políticos, é simplesmente, sabe, a gente recorta um Jesus que serve, vamos recortar essa parte de Jesus e vamos colocar desse lado aqui. E deixa o resto de fora. Então a gente coloca Jesus do tamanho da nossa ideologia política, do tamanho do nosso partido, do tamanho dos nossos ideais, do que é uma nação, do que deveria ser as coisas. A gente coloca isso. E aí a gente sai convencido de que Deus está do nosso lado.
Se você é desse lado, Deus está com você. Se você não é do outro lado, Deus não está com você. Perceba algo, gente. A causa vira o bem final e não Cristo. A ideologia é o bem final. Quando a causa vira o bem final, Cristo vira o meio. O mesmo ídolo. Quando foi a última vez que Jesus te fez mudar de opinião? Qual foi a última vez que Jesus realmente, quando você olhou, falou, puxa, eu pensava dessa maneira. Mas olhando o que o Mestre disse, olhando o que Cristo disse, eu estava errado. Quando foi a última vez? Porque parece que a gente mais quer colocar Jesus naquilo que a gente pensa, sabe? Não, porque eu acho que é assim. Não, porque Jesus seria assim. Porque o meu Jesus, ou o meu Deus... Cristo não cabe dentro de uma ideologia, nem de qualquer outra coisa. E sabe o que eles dizem? Tá bom, Jesus, a gente entendeu. O que devemos fazer então para realizar as boas obras? E ele diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele foi enviado. Meu Deus, não, Jesus, não é essa fala que a gente quer ouvir. Dá uma lista aí de coisas que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer para realizar as obras de Deus? Traz uma lista, anota, a gente anota aqui, ó. A gente pega o papel, a caneta, fala aí. E Jesus responde no singular, gente, você quer fazer a obra do Pai? Confia naquele que o Pai enviou. Só. Eles ouviram algo do tipo, eles queriam ouvir, né? Passa a lista. Porque a lista mantém o nosso controle na mão. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Normal, gente. Se eu perguntar aqui, quem sabe como é que faz para emagrecer? Todo mundo vai dizer, fecha a boca, vai dieta, tá, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles pedem um sinal. Gente que comeu pão multiplicado ontem, pede mais sinal para Jesus, para ver se crê em Jesus. Só que eles não pedem qualquer sinal. Olha o que eles fazem, gente. Eu vou chamar isso de carteirada. Eles dão uma carteirada em Jesus, usando o nome de Moisés. Ele fala, e aí? Ó, Moisés, a gente não passava fome no deserto. Tinha maná do céu todo dia. E foi bacana o que você fez ontem, Jesus. Pô, foi legal. Mas Moisés sustentou uma nação inteira por 40 anos. Ó, carteirada, ó. Dá mais sinal para que a gente creia. Manda aí. Para a gente acreditar. Porque para a gente acreditar não basta alimentar um dia. A gente quer, gente. A gente quer uma padaria em produção. A gente quer o padeiro do céu, a gente quer pão todo dia quentinho na porta de casa. Eles estão dando carteirada, gente. E não é milagre que eles querem fornecimento de alimento. Fornecimento, eles querem uma panificadora do céu. Entrega diária, 40 anos de garantia, você vai receber o pãozinho quentinho, vai bater o sinalzinho, opa, obrigado, vamos lá. Pedem uma provisão quase que eterna, mas para uma barriga que um dia vai morrer. Na frente de alguém que oferece vida eterna. Eles só queriam um pãozinho quentinho para hoje. E citam justamente um pão que não podia dar vida eterna. Os pais dele, gente, comeram o maná do céu, mas morreram. Eles queriam contratar um fornecedor e estavam falando com o próprio pão da vida. Aí. E a gente tenta alimentar com pão. Eles queriam alimentar com pão uma fome
que o pão não alcança naquele momento. Sabe por quê? O pão não é ruim. O emprego não é ruim. A saúde não é ruim. O casamento não é ruim. Ele só não é Deus. Ele só não é o seu Redentor e o seu Salvador. Nada e nem ninguém é capaz de te redimir. Nada e nem ninguém, cargo algum deste mundo, é capaz de dizer quem realmente você é. Mas sim, o pão é uma pessoa. Jesus desmonta a carteirada com Tramontina, né? Como é que é? Corte rápido, Tramontina. Eles falaram, Moisés deu por 40 anos alimento. Aí Jesus falou, filho, Moisés nunca deu nada. Quem deu pão para vocês foi Deus, não foi Moisés. Corte rápido, Tramontina. Na próxima vez, preparem o slide do Tramontina para a gente colocar. Quem sabe, né? Eu tenho uma... Moisés nunca produziu pão algum. Ele só estava lá quando caiu o pão. Quem deu foi o Pai. E agora? O maná nunca foi o ponto, gente. O pão nunca foi o ponto. Era a sombra de uma coisa maior que estava chegando. O Pai do céu. O pão do céu. O pão que não vence a morte só é um adiamento de uma consequência pior. Versículo 35, Jesus diz para eles, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha lá, gente. Vocês vão lembrar, né? Eu sou. Ego eimi de novo aqui. Só que dessa vez ele está usando um predicado agora, né? Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Ele disse para a mulher samaritana, eu sou. Ele disse para os... Eu sou. A mesma palavra que Moisés falou, qual é o seu nome, Deus? Eu sou o pão da vida. Eles queriam alguma coisa que Jesus pudesse colocar na mão deles. E você sabe o que ele ofereceu para eles? Ele ofereceu a si mesmo. Ele é o pão. Não é quem consegue pão para você. Ele é o pão da vida. Aquilo que você tenta arrancar da vida com as suas próprias mãos, com a força do seu trabalho, ele já é. O peso que ninguém na sua vida aguentou carregar, é ele que carrega. A aprovação que você busca ter da sociedade, ter dos seus pais, ter do mundo, de seja qualquer lugar, ele já deu de graça para o seu povo. E ele diz, aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, vir é parar de fugir, para de fugir e vem. Para de fugir achando que existe um pão por aí que vai te sustentar. Venha a mim. Para de achar que isso é você. Isso não é você. Venha até mim. Para de tentar buscar. Para de tentar viver o tempo todo buscando satisfação e prazer para a tua carne o tempo inteiro. O tempo inteiro escravo. O tempo inteiro escravo do pecado. O tempo inteiro escravo dos outros. E o que os outros vão pensar? O que eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu nome? Chega, venha a mim. Chega de tentar buscar significado. Sabe, agora vai. Que vai finalmente te completar. Você já tentou quantas vezes? E ele diz crer. E crer aqui é parar de negociar. Para de tratar Deus como um acordo, gente. Para, eu entrego a minha parte, ele entrega a parte dele. Eu faço isso para receber aquilo. Eu faço essas coisas. Para de vir aqui cobrar o que você acha que merece.
tudo é graça de Deus, tudo é algo que Ele se deu gratuitamente para você. Porque relação com Deus, relação com o pão da vida não é sobre acordo, é sobre entrega. Entrega. Só que Jesus, o discurso de Jesus vai piorando, viu? Pelo menos para os olhos da multidão, o discurso de Jesus só piorou. Porque não terminou o capítulo 35. Em vez de suavizar, ele apertou ainda mais a multidão. Olha o que ele diz no versículo 53 e 54. Em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, para um judeu do século I, ouvir isso, de verdade, gente, beirava bruxaria, beirava canibalismo. Ele não deve ser o Messias. Ele sabe que a lei Levítico, a gente não pode comer, a gente não pode tomar, a gente tem que tirar o sangue da carne, a gente não pode tocar em sangue, a gente não pode beber sangue. Olha o que ele está falando. Ele não suaviza a verdade para preservar a multidão, o discurso expõe a superficialidade dele. Está vendo como vocês não compreenderam? Porque aqui muitos vão dizer, comentaristas apontam para a ceia, né, o pão, mas a verdade não. Eu fico com a verdade de que Jesus estava apontando para a cruz. Aquele que não ser parte da minha crucificação e da minha morte, aquele que não crer que o Filho do Homem foi enviado para morrer numa cruz do Calvário, não tem parte comigo. Você pode me achar um profeta, você pode me achar um grande homem, você pode me falar, eu te amo, Jesus. Mas se você não me vê como Filho de Deus, como o próprio Deus que se entregou, você não tem parte comigo. Ele não suaviza, gente. E perceba, você tem que comer a minha carne e beber do meu sangue. E o que é o ato de comer? Tá falando de pão, né? Pão da vida, você tem que comer. O que é o ato de comer? É o ato mais íntimo com uma matéria externa. É você pegar essa matéria e colocar dentro de você mesmo. Você destrói, você mastiga, ela entra em contato com você, ela muda a composição interna, vira proteína, vira não sei o que, ela entra em você, ela vira você praticamente, ela está ali, ó. Ela se misturou completamente. Cristo não quer a sua e a minha admiração. Cristo não quer a sua e a minha frequência. Ele quer ser recebido dentro de você. Ele quer ser recebido dentro, não admirado de longe. É um grande homem. Eu conheço Jesus. Eu ia na igreja quando era criança. Eu conheço, eu ouvi falar, eu vejo uns podcasts de vez em quando. Não! É sobre Ele estar em você. E você sabe o que aconteceu no versículo 60? Eles ouviram isso e disseram, é duro demais esse discurso. Quem pode ouvir isso? E muitos dos discípulos foram embora. Jesus, eu só queria comer pão. Não vai ter mais? Então eu vou embora. Jesus, eu só queria casar. Eu vou embora. Jesus, eu só queria... Eu só queria ser feliz. Viajando. Ou só queria aquele cargo. Ali eu ia me encontrar. Mas se você não vai me dar isso, então eu vou embora. É pesado demais. Eu só queria que você me abençoasse. Mas de verdade eu não queria estar o tempo todo com você.
Naquele dia, na sinagoga de Cafarnaum, uma multidão bem maior que essa que está aqui essa noite ouviu e foi embora. Uns vão dizer que só sobraram 12, que foram os 12 discípulos, porque Jesus, depois que todo mundo foi embora, ele volta aos 12 e pergunta: e vocês também não vão embora? Uns vão dizer que não era, tinha os 12, mais alguns que ficaram ali, se firmaram. A verdade é que a grande maioria foi embora. Perceba, gente, a mensagem de Jesus esvaziou uma mega church. Esvaziou uma multidão inteira naquele dia. E por que hoje não esvazia quase nada? Por que hoje, cada dia mais, acho que 94% da população é cristã? Uma grande parte, 30 milhões são evangélicos, a tendência é que até tantos anos serão metade. O que está acontecendo? A mensagem mudou? As pessoas mudaram? Ou a gente aprendeu a anunciar um Cristo que não faz ninguém embora? A gente aprendeu a anunciar um Cristo que só soma, que nunca desinstala nada em você. Só que ninguém abandona, porque ninguém abandona um Jesus assim. Você sabe por que ninguém abandona um Jesus assim? Porque não custa nada ficar. Custou a vida do Filho de Deus naquela cruz. E não é sobre outras igrejas. É sobre aqui. É sobre mim. Será que a minha fé custou alguma coisa? Eu não estou falando de uma radicalidade. Teve momentos na minha vida que eu fui radical. Eu tinha um salário lá da banda. E eu trabalhava com meu pai, eventos tem aquela questão de estabilidade, tudo. E eu tinha um dinheiro lá. Ligaram uma semana depois para mim e falaram: Leandro, volta, cara. A gente quer dobrar o teu salário. Uma semana depois. Mas para mim foi muito fácil dizer não. Muito, 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 muito fácil. Porque ele já estava dentro de mim. Já estava em mim. Ele não correu atrás. Ele não suavizou. Ele não negociou. Sabe o que Jesus fez? Deixou eles irem. E ele diz: então Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Você tem as palavras de vida eterna. Olha o que Pedro diz. Vocês não querem ir embora, discípulos? Jesus não falou: fiquem. Não, calma. Eu vou melhorar o meu discurso. Não, desculpa, gente. Não, vocês não entenderam. Eu vou explicar melhor. Não. Ele não disse isso. Ele olhou para os discípulos e falou: e vocês? Vão também? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Outras versões: para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Percebam, ele não disse que entendeu tudo. Pedro não falou: não, Jesus, eu vou ficar porque eu entendi tudo o que você disse. Ele não disse isso. Ele não disse: a gente compreendeu. E de verdade, eles não tinham compreendido também. Ainda era muito obscuro na cabeça deles. Cruz, sangue. Eles não entenderam. O que Pedro estava dizendo era muito mais radical. Ele está dizendo: Jesus, eu não tenho para onde ir, porque não existe mais nada fora de você. Não existe mais nada. Ele não disse: Jesus, eu vou ficar porque as suas palavras são boas, porque você é coerente naquilo que você fala. Não, porque a sua palavra é vida eterna. Não é a melhor opção, Jesus. É a única. Pedro largou a rede. Pedro abandonou o barco. O que ele era se ele sair dali? Ele vira ninguém sem Jesus. Isso é fé, gente. E fé não é quando a gente entende tudo. Fé é quando a gente fica, mesmo sem compreender tudo. Recentemente, no ano passado, para fechar,
Teve um momento com seminaristas da igreja, que seriam seminaristas que estavam se formando, tinham seminaristas que estavam chegando, e a gente ia ter um momento de pastoral com eles. E eu vim no carro, indo para esse encontro, porque eu também precisava compartilhar alguma coisa para os que estavam chegando e para os que iam. E eu pensei assim, dentro do carro. Estava na Irã de Sanazar, lembro até hoje, estava no Farol. Por que eu quis ser pastor? Eu pensei, né? Por que eu quis ser pastor? E eu fiquei assustado naquele momento que eu fiz essa pergunta, porque eu não sabia responder por que eu queria ser pastor. Aí eu fiquei ensaiando. Falei, eu quis ser pastor porque eu queria pregar o evangelho. Mas não preciso ser um pastor para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Aí eu pensei, mas eu quero servir as pessoas. Eu não preciso ser pastor para servir as pessoas. E a única alternativa que eu tive para dizer para eles é: gente, eu quis ser pastor porque eu não tenho outro caminho. Eu não tenho mais para onde ir. Alguns de vocês já sabem, eu nunca pedi para ser um pastor. Eu nunca cheguei, e tudo bem, seminarista, pastor, eu senti um chamado no meu coração. Deus falou comigo de ser um pastor. Isso nunca aconteceu comigo. Eu só queria servir a Deus. Isso eu queria. Fazer qualquer coisa. Esse dia eu estava compartilhando com o Guilherme e com a Jamile, que eu estava trocando a lâmpada da igreja, naquela época, né, que Deus falou comigo. Eu lembro de estar trocando o interruptor e chorando. Até perigoso, né? Tomar um choque ali. Eu estava chorando só pela alegria de estar trocando o interruptor. Eu nunca pedi para pregar num pequeno grupo. Deus foi me colocando. As pessoas foram me colocando, a igreja falou: Leandro, você é pastor, você tem um chamado, isso, aquilo. Eu falei: não sei, eu amo a palavra, eu amo servir ao Senhor. Mas eu percebo que a melhor resposta que poderia dar para eles era: gente, eu estou aqui como pastor porque Deus me comprou. Porque Ele falou: Leandro, eu te comprei com preço de sangue, e agora você é meu. Quando Cristo, meus irmãos, deixa de ser o meio e vira o fim, todas as outras coisas voltam ao seu tamanho certo. Quando Cristo volta a ser o fim, a maneira como eu amo a minha esposa muda. Eu lembro disso. O meu amor floresceu pela minha família, pela minha esposa. Não que eu não amava ela, mas parece que eu amava de um jeito diferente. A ponto de dizer: meu amor, eu vou dizer para você que o melhor amor que eu posso dar para você não é o meu, é o de Cristo. Os meus filhos, a maneira como eu enxerguei eles, a maneira como eu enxerguei o outro, foi completamente diferente. Eu lembro de uma situação, a glória toda do Senhor, que estava um homem com um carrinho de carregar papelão e tudo, e ele passou na igreja. Pensa naquele homem que está pegando fogo, que quer falar de Jesus para todo mundo, que trocava a lâmpada, chorava, imagina o resto. E lembro que passou esse homem, estava o diácono na frente, e esse diácono falou: pô, vem aqui e tal. Ele falou: pô, eu tô sujo. Aí ele pegou uma água, ele se lavou, e eu fui em direção a ele, no ímpeto, e abracei aquele homem. E esse homem chegou para mim depois e falou: eu preciso te falar algo. Eu nunca tinha recebido um abraço. E passou o tempo, Deus me deu a oportunidade e a alegria de batizar aquele homem depois. Gente, em Cristo você pode desfrutar do pão, você pode desfrutar da mesa, do trabalho, das relações, do casamento. E você pode até perder essas coisas, mas sem perder quem você
é. Nós, como igreja, como comunidade que está nascendo, eu vou dizer algo para vocês, gente. A gente não vai te oferecer um Jesus que cabe dentro do seu projeto de vida. A gente não vai te oferecer um Jesus assim. Mas eu vou dizer algo para você. Daqui uns dias nós teremos o retorno dos pequenos grupos, onde a gente vai poder se conhecer de uma maneira mais profunda, onde a gente vai poder caminhar junto. E como eu disse, eu não vou te oferecer um Jesus que cabe dentro do teu projeto, mas nós vamos caminhar com você. E você vai aprender a caminhar com Jesus de verdade, enquanto você caminha com essa comunidade, enquanto você caminha com essa igreja. O pão importa, mas o pão não basta. E quando todos os outros pães acabarem, nunca se esqueçam disso. E um dia todos os pães acabarão. Um dia você não vai conseguir nem comer um pão. Mas esse dia que tudo se acaba, quem veio a Cristo vai descobrir que a vida continua. Feche os olhos.